Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 8. Os Filhos desta Estação. A sua história é a história de uma flor, forçando aos poucos seu caminho para cima através das neves do materialismo até finalmente atingir e quebrar a crosta da superfície da rígida tradição e emergir na luz de uma nova estação. Este inverno humano tem sido difícil para você com a sua consciência individual, mas você descende de uma raça forte e o calor que você agora sente não é nenhuma ilusão. Você vê o sol subir mais alto nos céus, mais alto do que jamais esteve. Você sente as mudanças no ar e sabe que um novo ciclo se inicia. As neves das muitas cristalizações perceptivas da história já se derreteram. Por baixo delas, você vem se aproximando cada vez mais da luz desse novo dia. O que é essa tradição de curvar-se? As neves não são nem tão pesadas nem tão duradouras quanto eram quando seus hábitos culturais foram modelados. A idade do gelo está passando rapidamente. Você não precisa mais viver como se estivesse ainda carregando o peso da história, tão grave, tão sério. Venha, receba a consciência das estrelas. Relaxe seus conceitos que pesam, os blocos e os tijolos que formam muros gelados na história. Existem terras do outro lado desses muros, além dos corredores culturais que estreitam a sua percepção de si mesmo e do mundo. Você vê mais claro agora do que viam os que criaram essas visões sombrias nas horas mais frias da noite. O mundo está descongelado já faz algum tempo. Uma nova consciência emerge por trás dos olhos das crianças em Beijing e Adelaide, em Kiev e Tóquio, em Chicago, em São Paulo e na cidade do Cabo. Uma nova geração de pequeninas flores surge através das neves de séculos anteriores que estão derretendo. Estão levantando as cabeças, tulipas e narcisos, florescendo para contar aos mais velhos a história de um caminho melhor. Vocês, pais dessa nova geração, escutem o que têm a dizer os filhos da nova estação. Eles não rejeitam os pais, nem rejeitam os princípios que orientaram suas vidas até aqui. Mas eles sabem que devem fazer o que vocês ainda não fizeram. O destino deles é de completar o trabalho iniciado. Sejam bons com eles, essas flores do seu amor. Não os sufoquem sob os tetos de escolas sem janelas que os afogam em fatos que eles não podem entender sem a luz natural do espírito. Deixem que eles se movam além dos corredores estabelecidos de caminhos históricos, buscando a luz do sol e o ar livre que trazem novos significados e nova experiência. Usem os seus centros de estudos, seus sistemas escolares para ajudar os novos a fazer o que nenhuma geração humana fez até agora. Ajudem-nos a florescer em tudo o que podem ser, com segurança, confiantes na sabedoria e na vida que vive dentro deles. Deem aos seus filhos as ferramentas da cultura como vocês dariam tinta e telas a um artista pintor. Mas não digam o que eles devem fazer. Ajudem-nos a aprender a expressar-se em termos que tenham significado para eles e para os do seu mundo. Ofereçam-lhes cursos de artesanato que possam incentivá-los a uma expressão mais plena. O eu que essa geração expressa em desinibida criatividade é o grande eu que busca nascer no seu mundo. À medida que vocês ajudam seus filhos a se expressarem melhor, não os façam sentir que sem treinamento dos pais eles seriam incompletos, ou que são apenas seres parciais que necessitam de um processamento acadêmico para chegar a ser totais e satisfeitos com eles mesmos. Se criarem essa impressão, vocês estarão alejando seus filhos, imbuindo neles as autoimagens ilusórias que já estão derretendo nos ventos mais quentes da estação do amor que se aproxima. Seu desejo é ajudar, não prejudicar, tornando mais difícil a adaptação aos tempos presentes de mudanças aceleradas. As próximas 2 décadas presenciarão mudanças em ritmo de extraordinária rapidez, mudanças jamais vistas por outra civilização humana. Para fluir com as correntes dessa grande mudança, jovens e velhos terão de recorrer à sua inteligência e às suas sensibilidades inatas.
Se você pensa com carinho nos jovens que chegarão à idade adulta nos anos 90 e na primeira década do século 21, crianças que hoje estão nas escolas, compartilhem com elas tudo o que vocês sabem, porém zelem pela confiança que eles têm em si mesmos, pois é assim que eles manifestam sua confiança em Deus. O nível de confiança de uma criança é um fator de maior importância na determinação do seu futuro sucesso. A preservação da autoestima natural de uma criança é muito mais importante do que a nova aquisição de habilidades técnicas. Muitos desses pequeninos não esqueceram o grande ser que brilha através do filtro da sua individualidade. O papel dos pais é o de ajudá-los a crescer de forma a nunca esquecer. Apoie a encarnação dos espíritos eternos que dançam em torno de suas vidas. Quando você percebe a beleza e a perfeição, quando você afirma a eterna realidade de ser dos pequenos, quando você vê essa realidade nos olhos deles, você não pode deixar de trazê-la à tona. Procure extrair o melhor de dentro deles e de todos os que você conhece. Não dê nenhuma energia às ficções daqueles que não conhecem sua imortalidade. De preferência, veja o espírito que está tentando encarnar nessa individualidade. Reconheça esse ser. Relaciona-se com ele. Traga-o para fora. Permita que uma outra dimensão da eternidade penetre silenciosamente nesta época. Ajude esta nova geração a despertar. E você, de tenridade, não fará com que as pessoas à sua volta fiquem felizes ao fazer aquilo que você pensa que elas querem que você faça. Somente sendo você mesmo é que você poderá dar aos outros as suas maiores dádivas. Fazer menos seria traição, a eles e a você. Existem muitas pessoas, mesmo décadas depois da adolescência, que continuam vivendo suas vidas baseadas naquilo que pensam que seus pais gostariam que fizessem. É certo respeitar os pais, ouvi-los, ouvir suas ideias, sugestões, conselhos, e há muitas ocasiões em que a informação deles está em harmonia com suas intenções. Muitas vezes o que eles pensam ajuda você a sair da ilusão e ser mais você mesmo. Mas é você que deve avaliar a informação. Só você pode decidir qual direção tomar na sua vida. Afinal, em que ponto terminam os pais e começa a sociedade? Não se isole das ideias e sugestões que vêm daqueles que você admira e respeita. Escute os outros com todos os seus sentidos, intuindo entre as palavras, sentindo a essência do espírito atrás daquilo que estão expressando, considerando o seu influxo. Mas no final, você deverá decidir no seu próprio coração, e aí somente. Baseie as suas decisões na sua percepção. Para habitar a nova consciência, você precisa ser você mesmo, pois quando assim o faz, torna-se consciente de sua beleza, permanecendo ligado à sua eterna dimensão, consciente das gerações que lhe seguirão e das gerações que o precederam, imerso no amor que ilumina e une as folhas de todas as gerações na singular árvore da vida. Nos campos de pensamento que circundam esta esfera planetária, para os que têm ouvidos para ouvir, a sabedoria essencial dos mais sábios entre aqueles que já foram se irradia. Há uma mensagem nesses campos que circula, vinda dos mais velhos na árvore da sua espécie, uma mensagem destinada à vida global de hoje. Se ela pudesse ser revestida de palavras, o que os avós dizem, segundo os seus ancestrais, seria algo como: façam o que sempre sonhamos fazer, mas não conseguimos. Jovens, vocês não sabem contra o que tivemos de trabalhar e quanto facilitamos as coisas para vocês. Sentimos que quase conseguimos. Deem um passo à frente, façam aquilo que nós quase conseguimos fazer. Criem um mundo onde os nossos descendentes não terão de lutar tanto quanto nós lutamos. Um mundo cooperativo, um mundo todo de paz. Criem-no primeiro nos seus corações e em seus lares. No nosso tempo, esse era o nosso desafio. No tempo de vocês, é o desafio de vocês. Vocês veem como nós enfrentamos essa tarefa, este desafio. Fizemos melhor do que alguns, talvez, e não tão bem quanto outros, mas agora não importa. Vocês são as pessoas desta estação.
Falamos a vocês, filhos do século XX, não joguem fora a precaução, não se abram àqueles que querem explorá-los ou privá-los de seus direitos, mas, por favor, vivam com menos medo do que nós. Os direitos que vocês desfrutam hoje estão aqui para ficar. A luta armada não é essencial na sua luta de todo dia para ganhar o pão. Isso nós lhe demos. Existem ainda aqueles que procurarão tirar vantagem de vocês, mas são em menor número e menos poderosos do que no nosso tempo. Os instrumentos de comunicação que vocês têm hoje tornam mais difícil o abuso do poder. Talvez a lição mais importante que as nossas vidas nos ensinaram tenha sido a seguinte: comunicando, você sempre estará melhor. Com amigos, com inimigos, não há diferença. Seja aberto, honesto. Revele o seu ponto de vista o mais claramente possível. Não tenha medo de revelar segredos. É melhor não ter segredos. Os segredos são fontes de grande desconfiança. Compartilhe com os outros o que você é, suas metas, suas ambições. Nas ocasiões em que fizemos isso com os adversários, ocorreram milagres. Cruzando fronteiras nacionais, cruzando linhas raciais, cruzando barreiras econômicas e sociais, derrubamos barreiras. Passamos a respeitar aqueles com quem falávamos e eles a nós. Foram essas as amizades que nos serviram bem em nossas vidas. O acordo é menos importante do que o respeito, porque pelo respeito o acordo um dia virá, mas sem ele o acordo é impossível. A honestidade e a abertura farão com que você seja respeitado. Nas vezes em que entramos lutando quando a luta não era necessária, perdemos a luta e também os amigos em potencial. Considere que cada indivíduo é um amigo em potencial e depois faça o que é preciso para tornar esse amigo real. A comunicação é um poder muito maior do que o confronto. Nunca perca isso de vista. Como todos os mais velhos da nossa raça, vimos que não há falta de recursos. As únicas faltas têm sido de amor e de imaginação. Enquanto o sol brilhar e os rios correrem, enquanto os ventos soprarem e as ondas do mar lavarem estas praias, não haverá falta de energia, nem nada que seja motivo para lutar, a não ser, talvez, quando suas necessidades básicas forem negadas pela ganância dos outros. Então, neste caso, sim. Diríamos, defenda seus direitos, mas fale primeiro, comunique-se primeiro. Use de toda a sua inteligência e engenhosidade para evitar o conflito. E então, se este for imprescindível, defenda o que você deve defender. Mas saiba que poderá perder tanto quanto ganhar. Use a força somente como último recurso. Não há causa senão a defesa para justificar a violência. Nenhuma nação cujo povo seja motivado por outra razão a não ser a defesa poderá ganhar uma guerra no clima em que vive o mundo. É possível que não tenha sido sempre assim, mas os mais sábios dentre nós perceberam isso e, não importa o motivo, esta é a realidade dos tempos em que vivemos. Você consegue entender? Estas são as verdadeiras notícias. Pense no que significam. Nenhuma nação quer perder uma guerra, e somente uma guerra defensiva pode ser vencida. Quem vai começar essa guerra? Será que as nações podem lutar em defesa mútua? Se a sua juventude é marcada pelo arroubo, pela paixão e você está à procura de uma arena para pôr à prova o fogo do seu espírito, procure um campo de atletismo, os Jogos Olímpicos, os esportes amadores ou profissionais, basquete, o futebol, esqui, vela, ciclismo, dança, as maratonas. As opções são inúmeras, sem fim. Escolha o campo que mais lhe agrada e o esporte que o atrai mais. Usufrua do prazer da busca de excelência. Participe de competições em praça pública, em salões de dança, nos campos de esporte e nos anfiteatros. Mas, se busca desfrutar da sua vida, não vá competir nos campos de batalha. Deixe para trás a praga do velho mundo. Não mate, não destrua, não invalide, nem assassine, nem cause danos. No fim, você faz essas coisas contra você mesmo. Não existem outros. Que a sua competição seja alegre e amiga. Celebre a variedade da excelência. Nós vivemos para que você conhecesse um mundo melhor.
Não desperdice a promessa que lhe fizemos. Se você usar de violência em qualquer uma de suas formas, você estará atraindo a nós que existimos antes de você e aqueles dentre nós que virão depois. Não há ganhadores no confronto violento, só perdedores, e mais perdedores ainda. Não permita que a busca da excelência no seu campo de atividade o impeça de perceber a excelência dos outros. Veja neles o mesmo espírito que busca a excelência, que também é a sua meta. Aprecie-os da mesma maneira que aprecia um adversário hábil que o ajuda a burilar e a desenvolver as suas habilidades. Aprecie-os como você apreciaria um companheiro, um treinador que o está ajudando a ir além do que você pensava ser o seu limite. Essas atitudes, embora sejam tão simples, estão no coração do mundo que queremos que você conheça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 9, o uso correto da linguagem. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!